Hoje eu quero mostrar um esqueminha de como ativar o fermento aí para quem não tem balança, tá? Eu vou pegar o meu fermento que tá guardado na geladeira e vou colocar, vou precisar arrumar uma forma de medir ele, né? Então eu vou transferir ele para um copo aqui. Pode ser qualquer copo, de preferência transparente. Aí você consegue visualizar melhor. Aí transferir pro meu copo. Ó, mais ou menos ele ficou aqui pela metade, tá vendo? Aí eu vou transferir de volta pro meu pote. Dá uma baguncinha, mas é a maneira mais prática que eu encontrei aí de ativar o fermento com as medidas corretas. Então, a gente tinha meio copo de fermento. Eu vou adicionar o dobro de água, que é um copo. Pode adicionar água da torneira, tá, gente? Temperatura ambiente, nem muito quente, nem muito fria. Muito quente, você pode queimar o seu fermento e perder ele para sempre, tá? Muito cuidado. E fria, você vai atrasar o crescimento do fermento. Fria demais. Ó, vou diluir esse fermento, não precisa diluir completamente. Mais ou menos aqui, vou dar uma diluída. E vou adicionar 1,5 copo de farinha de trigo. Por quê? São 3 partes do fermento. 2 partes de água, são 2 partes de água e 3 partes de farinha. Então, aqui foi 1 copo, mexo bem até diluir um pouco, pelo menos. E agora eu vou colocar mais meio copo. E vocês vão perceber que vai ficar uma massa bem firme. E é assim mesmo. E depois essa massa, ela vai praticamente triplicar de volume. Que é onde ela vai estar. Vai ficar cheia de bolhas. Cheinha de bolhas, vai triplicar de volume. Que é onde ela vai estar pronta para ser usada. Aqui eu percebo que a massa ainda ficou muito mole. Eu vou adicionar mais farinha. Porque praticamente, gente, a gente precisa adicionar a farinha até a massa tá tão firme que a gente não consegue nem mexer. Essa é a melhor maneira que eu encontrei de ativar o meu fermento, que eu percebo que ele fica mais forte. Só que também, quanto mais farinha de trigo a gente adicionar, mais esse fermento vai demorar para ficar ativo. Então, eu vou adicionando farinha de trigo aos poucos, para não exagerar também. Até ficar uma massa bem firme. Ó, agora já tá bem mais firme, mas ainda eu mexo com uma certa facilidade. Vou adicionar mais um pouco, o restante aqui. E aí pronto. Aí eu vou deixar esse fermento descansando na temperatura ambiente. Eu não vou voltar ele para a geladeira nesse momento, vou deixar ele descansando na temperatura ambiente até ele dobrar ou triplicar de volume e ficar cheio de bolhas com cheirinho ácido característico de fermento. E vou utilizar. Só que aqui tá o pulo do gato, gente. Você nunca utiliza todo o fermento que você ativou. Você sempre reserva uma parte para devolver para a geladeira para ter o começo para o próximo pão. Senão, quando você for fazer o próximo pão, você já não tem mais fermento. E muito provavelmente você ganhou de alguém esse fermento já, né? Então, você vai ter que ir lá e pedir de novo, né? Fica aquela situação. E assim, se você fizer dessa maneira, esperar ele crescer, estiver bem ativo e guardar uma parte, você nunca vai ficar sem fermento. E, gente, pão de fermentação natural é planejamento, tá? Isso aqui, esse fermento, ele vai estar pronto para usar, não vai ser agora, não. Vai demorar algumas horas e vai depender do calor aí da sua região.
Então, numa temperatura média de 25 graus, talvez ele leve de 4 a 6 horas. Mas no inverno, aqui no sul, eu moro no sul, né? No inverno aqui, nossa, demora muito tempo. Muito tempo. Dia úmido, então, é terrível. Vai até 12 horas para o fermento estar ativo. Então, tudo precisa de planejamento, tá? Eu tô ativando esse fermento às 2 horas da tarde. Não, mentira. Às 16 horas. Ele vai estar pronto para eu usar lá perto das 10 horas da noite, porque hoje tá quente. Se tivesse frio, provavelmente eu conseguiria usar ele só amanhã de manhã, tá? E quando ele estiver bem ativo, a gente precisa usar ele logo, porque quando ele começa a diminuir de volume, ele começa a perder a força. Então é isso, tá? Se planeje com antecedência, porque o bichinho aqui tem o tempo dele.